Senhor para mais uma festa em Jerusalém. Vamos ver o que vai acontecer nessa festa aqui em João 5. Glória a Deus. Versículo 2, João 5, para quem vai entrando aí, versículo 2, capítulo 5. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Então, nesses dias que Jesus viveu aqui na terra como homem, encarnado, o Deus vivente encarnado em Jesus de Nazaré, ele veio e ali próximo ao templo, lá em Jerusalém, tinha um tanque chamado Betesda. E o que significa essa palavra Betesda? Ou Betesda, hein? Casa da Misericórdia. É por essa razão que tem muitos hospitais que têm esse nome, não só no Brasil, mas no mundo todo. Betesda, ou Casa da Misericórdia. Aleluia. Era o nome do tanque que tinha ali perto de Israel, perto do templo, perto da porta das ovelhas, que era um tanque que servia para lavagens. Uns dizem que era para lavar as ovelhas que iam ser sacrificadas lá no templo, e outros dizem que também foi um tanque que serviu para rituais religiosos de purificações. Pois bem, mas nesse dia que Jesus chegou ali no tanque de Betesda, diz aqui o versículo 3 agora de João 5, vamos acompanhar aí a palavra, irmão, irmã. Bem, o nosso compromisso aqui é com a Bíblia, a palavra de Deus. A nossa live tem essa diretriz, e essa diretriz é dada pelo Espírito Santo, ok? Não é eu que inventei isso, não. O Espírito Santo que falou: eu quero que você anuncie a palavra. Então, por isso que vocês não me veem aqui, sabe, como muitos pregadores famosos costumam fazer, ficam citando filósofo, teólogo, sociólogos, psicólogos, arqueólogos, enfim, fica citando filosofias humanas, conceitos humanos, para enriquecer o sermão. Comigo não tem nada disso não. Por que não, né? Porque eu quero aproveitar o máximo do nosso tempo só com a palavra de Deus. Porque eu creio que a palavra de Deus é suficiente para te libertar, para te salvar, para te curar, para te regenerar, para te perdoar, para te santificar, para te adotar na família de Deus e ainda para arrebentar o focinho do diabo que fica aí te molestando e mandá-lo para o inferno. Aleluia, esse é o poder da palavra de Deus na tua vida, meu irmão. E vai dizendo amém aí nos comentários, amém? Vamos participar. Aleluia, você está entendendo a palavra? Você está entendendo que o Espírito Santo já está falando com você? Então vai, diga o amém, diga o teu aleluia aí, diga glória a Deus, glória a Jesus, fala em mistério, fala em língua, dê lugar ao Espírito Santo, amém? Tem hora que eu não consigo ficar parado aqui na cadeira, né? É tanta unção, é tanto poder, é uma nuvem de glória, aleluia, que vocês já viram aí, né? Quantas vezes já derrubei o celular, aleluia. Porque o mover é grande aqui, pode ter certeza disso, é mover do Espírito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos continuar na palavra. Eu parei no versículo 3, né? Jesus veio da Galiléia para Jerusalém para participar de uma festa, e ele chega num lugar ali perto do templo, lá em Jerusalém, que tinha um tanque, né? Uma piscina, pode entender como piscina esse tanque, porque era usado para lavagens, né? Para banhos religiosos. Aí Jesus chega ali no tanque chamado Betesda, cujo significado eu já falei também, Casa da Misericórdia. E lá, agora o versículo 3, e neste tanque, né, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Esperando o movimento da água. Então, olha só, pessoal, havia uma crença ali naqueles dias que, de repente,
de uma maneira sobrenatural, as águas se agitavam do tanque, da piscina. Era uma piscina, um tanque assim de dimensão de uma piscina usada para natação mesmo. Se não me falha a memória, pelo que eu já estudei, essa piscina aqui, esse tanque era 60 por 120. Então é uma piscina, né? 60 por 120 a medida. E havia essa crença. Sabe? Não havia dia nem hora para as águas serem agitadas. E aí o que aconteceu? Quem cria nessa crença ficava ali ao redor do tanque, esperando então as águas se movimentarem para poderem serem curados. E em razão dessa crença, que a palavra de Deus diz em João 5:3, que ali tinha uma grande multidão. Então, talvez centenas, milhares de doentes, cegos, mancos, ressecados, gente enferma, jazendo ali, querendo ficar curados, libertos das enfermidades. Aleluia! Jazia uma grande multidão. Só que havia o seguinte, né? Era só o primeiro que entrava era curado. Aí o que significava isso? Se havia ali centenas, milhares talvez de enfermos, aí a esperança tinha que ser renovada. Quem queria ser curado ainda ia continuar ali esperando o próximo movimento das águas para tentar ser o primeiro e receber a cura. Então era o que estava acontecendo ali neste tanque próximo do templo lá em Jerusalém. E Jesus está indo e ele agora está passando por esse tanque, por essa localidade. Vamos para o versículo 4? Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, é o que acontecia ali naquele tanque de Betesda. Os enfermos ficavam ali jazendo ali, deitados ali em volta, esperando o mover da água. Para quê? Para quando o anjo agitasse a água, eles pulassem, mas aquele que conseguisse ser o primeiro era curado. E nisso, multidões de enfermos iam se aglomerando ali em redor daquele tanque. Aleluia. E Jesus está passando por ali. Presta atenção, não saia daí, para que você possa ser edificado mais ainda através desta palavra. É uma palavra de cura que Deus tem para você nesta noite. É uma palavra que vai mudar a tua situação. Então não saia daí. Creia na palavra, creia que, aleluia, o Senhor vai te pegar nesta noite e vai fazer algo extraordinário na tua vida. Glória a Deus. Versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Olha aí o versículo 5. Pai do Senhor Marta, Pai do Senhor João Paulo, Deus abençoe vocês, queridos, que bom tê-los aí, vamos ficar juntos também durante toda esta live em comunhão com a palavra de Deus. Pois bem, pessoal, nesse tanque de Betesda, lá perto de Jerusalém, bem pertinho mesmo do templo, tinha ali um homem que tinha 38 anos, que se achava enfermo. 38 anos que se achava ali enfermo. Pensa numa miséria dessa. A pessoa ficar 38 anos enfermo, com uma crença, esperando um dia ser curada, sem saber que dia ser esse, sem saber
se realmente ia conseguir algum dia ser o primeiro a entrar naquele tanque. O fato é que ele nunca perdeu a esperança, porque ele estava ali há 38 anos. Eu vou repetir o versículo 5. João 5:5. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Você tem uma paciência dessa? Você tem uma esperança desse tipo aqui? De crer que as coisas vão mudar na sua vida, ainda que você tenha que ficar anos, décadas, alimentando essa esperança, para que realmente as coisas venham mudar na sua vida? Aleluia! O homem estava ali há 38 anos, com a mesma enfermidade. A Bíblia não diz qual era a enfermidade, mas diz que ele estava enfermo, ele estava doente há 38 anos. E era uma enfermidade que limitava ele, porque ele nunca conseguiu ser o primeiro. Só o fato dele estar há tantos anos ali já vê que ele não tinha uma mobilidade fácil. Outros enfermos que estavam ali tinham mais velocidade que ele para entrarem primeiro no tanque. Mas mesmo assim, ele não perdeu a esperança. Ele não desistiu da sua crença de que o anjo vinha, agitava as águas e que ele podia um dia conseguir ser o primeiro. Você consegue crer assim no Senhor? Ou você é aquele que, se você achar que Deus está demorando, você já começa a blasfemar, a praguejar, a desanimar, a duvidar de Deus? Você é assim? Porque Deus tem o tempo dele. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus sabe a hora de agir. Por isso que o apóstolo Pedro diz lá na sua primeira epístola, lá no capítulo 5, você vai achar essa palavra lá, que diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Para quê? Para que a seu tempo ele vos exalte. Para que a seu tempo ele vos exalte. A seu tempo, presta atenção nesta palavra. É a palavra da tua vitória, é a palavra para você não desanimar, não desistir, não perder a tua fé em Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então você tem que ficar nos pés do Senhor, se humilhando na presença do seu Deus. Aleluia! O que é isso? Se ajoelha, coloca a tua boca no pó, clama ao Senhor, suplica ao Senhor, aleluia! Para quê? Para que a seu tempo, não teu tempo, irmão, não teu tempo, irmã, não entenda errado, ao tempo de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, quer dizer, ele te dê a vitória, aleluia! Ele te faça triunfar. Mas saiba de uma coisa, eu nunca vi aqueles que recuam alcançar alguma coisa. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que recuam. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Então nós não andamos por vistas. Nós andamos por fé. Nós andamos por fé. Então você não pode recuar. Você não pode desistir. Você tem que crer, porque vai chegar o tempo de Deus de manifestar a graça, o poder, a misericórdia dele na tua vida e dar a vitória, dar a bênção que você está suplicando, que você está clamando, que você está buscando ao Senhor. Mas não perca a esperança.
Não esfrie na sua fé. Seja firme, constante e abundante. Amém? Então vamos prosseguir na palavra? Pois bem, nós já vimos aí que Jesus foi para uma festa lá em Jerusalém. E aí ele está passando por um lugar chamado Tanque de Betesda, que ficava ali perto da Porta das Ovelhas. Então, bem pertinho do templo, esse tanque. E havia uma crença que um anjo, sem data, sem hora, vinha de maneira invisível e agitava aquelas águas. E o primeiro enfermo que entrasse nas águas, quando ela era agitada por esse anjo, era curado. E em razão disso, ficava jazendo ali ao redor deste tanque uma multidão de enfermos. Poderiam ser centenas, milhares. E também tinha ali um enfermo que jazia ali na beira daquele tanque há 38 anos. Agora a gente vai para o versículo 6 de João 5. Para quem está chegando agora, João capítulo 5, versículo 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Então Jesus foi direto neste homem, que estava ali há muito tempo enfermo. E Jesus, ao se aproximar desse homem, diz então para ele: queres ficar são? Queres ficar são? Queres ficar são? O que você responderia se o Senhor fizesse uma pergunta dessa para você agora? Eu vou melhorar isso que eu acabei de dizer. O Senhor fala contigo agora também essas mesmas palavras. Porque isso aqui, irmão, não é um livrinho de história antiga. Isso aqui, queridos, não funcionou só lá naquela época que Jesus veio. Por que não? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Porque o Senhor é aquele que não faz acepção de pessoas. Assim como Ele curou no passado, Ele cura no presente. Porque o poder dEle nunca cessou, nunca mudou. O poder dEle é o mesmo. Aleluia! E eu sou prova disso. Eu sou prova disso e posso daqui a pouco também dar testemunho para você do poder dele me curando. Mas agora é com você que Jesus está falando. Você crê que Jesus fala contigo? Hã? Você crê? Então escute a palavra dele aí agora. Escuta o que ele te diz. Queres ficar são? E se ele fala assim com você, é porque tem alguma coisa que está doente em você. E você sabe o que é. Qual é a tua doença? É física? É psicológica? É emocional? É sentimental? É relacional? Aonde você está enfermo? O que tem acontecido em alguma área da tua vida que as suas energias têm sido minadas? Em que você, na semelhança desse enfermo aqui, já está há anos vivendo uma vida limitada por causa dessa enfermidade. E eu não estou falando só de enfermidade física. Física não, porque Jesus também cura a enfermidade da alma, do espírito. Qualquer coisa que é uma doença, Jesus cura. Ele tem poder para curar toda e qualquer enfermidade. Por essa razão ele fala com você agora. Queres ficar são?
Queres ficar são? Eu não estou brincando aqui de falar em nome do Senhor. Eu estou aqui como instrumento do Senhor. Aleluia. Para mim fazer uma live como esta, são 2, 3, 4 horas de preparação, de consagração, de oração. Para que eu não fale nada de mim mesmo, mas que o Senhor fale aquilo que quer falar a você, meu irmão, minha irmã. E agora Ele está dizendo ao teu coração: queres ficar são? Você sabe aonde é a tua doença, aonde é a tua enfermidade, o que é que está roubando as tuas energias, o que é que está te limitando, te bloqueando na tua vida, o que é que está realmente fazendo você não conquistar o que você sonha, o que impede você de conquistar, de possuir. O que tem impedido? O que? Queres ficar são? O que você responderia? O que você responde agora aí para o Senhor? Vamos ver o que o enfermo, que estava há 38 anos enfermo, ali na beira do tanque, querendo ser curado. Vamos ver o que ele responde? Para mim, e eu acho que para você também, a resposta só poderia ser 2. Sim ou não? É ou não é? Se você tem uma doença e você está num lugar onde tem uma crença que ali você pode ser curado. Quer dizer, obviamente aqui a resposta desse enfermo aqui, desse homem, deveria ser sim. Mas ele também poderia dizer não, porque ele estaria ali porque ele gosta de estar no meio dos enfermos, dos miseráveis, dos doentes. Porque tem gente que gosta de estar doente, né? Principalmente aqueles que não querem trabalhar mais e inventam doença para ficar recebendo o benefício do INSS e não trabalhar mais. Tem gente que você sabe, eu não estou inventando moda aqui, eu não estou falando nada fora da realidade. Você sabe que tem gente assim. E às vezes gente que você conhece, bem pertinho de você, sabe? Que finge que é doente e vive dizendo que é doente, mas porque não quer trabalhar mais, não quer produzir mais, quer viver só encostado, né? Você sabe, então tem gente que poderia dizer não, porque senão ia perder o benefício, ia perder outras coisas. Mas como ele estava ali num lugar onde outros enfermos também estavam querendo ser curados, então para mim a resposta óbvia desse homem aqui era sim. Jesus pergunta para ele, no final do versículo 6 de João 5, queres ficar são? Então a resposta poderia ser sim, obviamente, mas também poderia ser não. Por que não? Porque a gente sabe que o ser humano é complexo. Tem gente que gosta de tirar vantagem das suas doenças, de estar doente. Porque estando doente, não preciso lavar a louça. Estando doente, eu não preciso varrer a casa. Estando doente, eu não preciso ir trabalhar, é só conseguir um atestado. Posso ficar 1, 2, 3, 15 dias em casa. É ou não é? Então tem gente que gosta da doença. Gosta da doença. Ai, lava a louça para mim que eu não estou bem. Mas não está bem como?
Então a resposta ou é sim ou não. Mas aí vamos analisar a pergunta de Jesus. Porque parece também uma pergunta sem cabimento, é ou não é? Porque ele chegou ali no tanque de Betesda e a palavra de Deus diz que ali havia uma multidão de enfermos. Uma multidão de enfermos, está no versículo 3. Cegos, mancos e ressecados. E esses enfermos estavam ali esperando o movimento das águas, por causa da crença de que de certo em certo tempo vinha um anjo e agitava as águas, e o primeiro que entrasse era curado. Então, parece que a pergunta de Jesus também não tem lógica. Mas como eu acabei de falar, não tem lógica. Aleluia. Se o Senhor não conhecesse o coração do homem. Lembra do cego? O cego estava lá clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão estava nem aguentando o grito daquele cego, do Bartimeu. E até ficar repreendendo ele para calar a boca. Mas aí ele grita mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para, manda chamá-lo. Aí o pessoal vai lá, tem de boa ânimo, ele está te chamando. Aí ele vem, e o que o Senhor diz para ele? Que queres que te faça? Que queres que te faça? Aleluia. Aleluia. Que queres que te faça? Por quê, né, irmãos? Porque às vezes tem gente que gosta de tirar proveito até da doença. Mas o cego não, o cego queria mesmo ser curado, né? Senhor, que eu veja. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E aqui, para esse enfermo aqui, Jesus diz: queres ficar são? E obviamente a resposta dele deveria ser sim. Mas ele não diz sim. E nem não. Vamos ver então qual é a resposta desse homem. Versículo 7 de João 5. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha a resposta que ele deu. Ele colocou a culpa pelo estado dele de doente há 38 anos no outro. Não tenho ninguém. Não tenho ninguém que me ajude. Quer dizer, esse cara não tinha um amigo, esse cara não tinha um familiar, não tinha um parente, não tinha dinheiro também para pagar alguém para carregar ele. Quer dizer, era realmente um excluído. Era um homem que vivia literalmente à margem da sociedade, não tinha ninguém. Ele mesmo diz com a boca dele: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Eu não tenho homem algum. Ele não tinha filho, ele não tinha pai, ele não tinha tio, ele não tinha primo, ele não tinha irmão, ele não tinha amigo, ele não tinha vizinho, ele não tinha ninguém. Então ele atribuía aquela existência dele a 38 enfermos à falta da ajuda de alguém para com ele. O problema não era ele. Eu estou aqui doente, não consigo, mas fazer o quê? Não tem ninguém. E tem muita gente assim nos nossos dias, é ou não é? Vamos falar sério agora. Que fica aí sem fazer nada, sem, progredir, sem evoluir, sem avançar na vida, porque para ele a culpa é de alguém.
Ah, eu sou assim mesmo, é porque meu pai, não sei o quê, não me deu isso quando eu era criança, eu nunca tive isso, minha mãe nunca me fez isso, minha mãe não sei o quê. Quer dizer, principalmente quem vive na vagabundagem, é ou não é? Vamos ser sinceros um com o outro. Principalmente o vagabundo, né? Ah, eu sou assim mesmo porque quando eu era pequeno, meu pai nunca fez nada por mim, minha mãe também não, nunca tive um irmão que me ajudasse, então agora eu tô nessa. Eu não tenho homem algum que me ajude. Pelo amor de Deus, gente, vamos ser sinceros. Vai dizer que você nunca viu aí de pessoas paralíticas superando as suas deficiências, né? Praticam até esportes olímpicos, outros são até palestrantes. Quantas pessoas deficientes tem aí? Se você pesquisar, você vai achar que estão avançando, que estão conquistando, que estão progredindo, que estão prosperando nas suas vidas, porque souberam de algum jeito contornar as suas limitações por si mesmas. Agora esse aqui, 38 anos deitado lá na sua maca, na beira do tanque, eu não tenho ninguém. Mas mesmo assim, gente, mesmo quando a gente é a própria razão da nossa doença, mesmo quando o problema da nossa doença é nós mesmos, é por isso que Deus é maravilhoso. A graça de Deus ainda alcança essa gente. A graça de Deus ainda chega em nós, mesmo quando nós somos o nosso maior problema. Mesmo quando nós mesmos alimentamos a nossa doença com as nossas desculpas esfarrapadas, colocando a culpa em um, colocando a culpa em outro. Mesmo quando a gente tem uma visão errada de nós mesmos, do outro, de tudo, a graça de Deus ainda vem ao nosso encontro. Porque quando ele dá essa resposta para Jesus, Jesus pergunta para ele: queres ficar só? É só ele falar sim, eu quero. Custava ele falar sim. Mas a crença dele não ia até Deus. A crença dele só ia até ali naquela água agitada. Esse é o problema de não ter uma fé verdadeira. Esse é o problema. Aí o que acontece? Mesmo depois dessa resposta, vamos ver versículo 8. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia. Mesmo sem ele demonstrar fé em Jesus, mesmo sem ele dar uma resposta de fé, como foi aquele centurião: Senhor, eu nem preciso que tu vá debaixo do meu telhado, porque eu não sou digno, mas dize somente uma palavra e o meu criado vai sarar. E Jesus ficou admirado. Nunca vi tanta fé em Israel como desse homem. Vai, o teu criado já está curado. E ele foi, encontrou o criado curado. Aleluia. Agora, esse aqui, mesmo sem fé, mesmo sem saber dar a resposta certa para o seu problema, Jesus diz para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Porque lá em Israel, para os judeus, ninguém podia fazer nada sábado.
não podia carregar nem uma agulha, quanto mais um móvel. Ele estava carregando a cama dele. Aí vai ter problema. Olha aí o que acontece, versículo 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Meu irmão, minha irmã, esse homem não demonstrou fé, esse homem nem sabia quem era Jesus, e mesmo assim a graça de Deus alcançou a vida dele. O que o Evangelho está falando para mim e para você nesta noite: se uma pessoa que nem demonstrou fé e nem sabia quem era Jesus que estava ali lhe curando, você acha que Deus não vai te atender? Você que crê em Jesus como Filho de Deus, como Salvador da tua alma, como teu Redentor, você que sabe que Ele é aquele que morreu na cruz em teu lugar, se a graça de Deus chegou a um homem deste, creia que vai chegar em você também. Em nome de Jesus, não duvide da graça. O problema é que, sabe, a tua dúvida é maior do que desse homem. Apesar de que ele não demonstrou dúvida, porque quando Jesus disse levanta, ele levantou. Mesmo sem saber quem era Jesus, ele cumpriu a palavra de Jesus: levanta-te. E o homem levantou. E Jesus diz: toma o teu leito. E ele pegou o leito, a cama dele. Jesus disse: anda. E ele andou. Ou seja, mesmo sem conhecer Jesus, ele fez tudo que Jesus falou para ele fazer. Então, se você quer bênção, você também faça o que Jesus está falando com você. Coloque a palavra dele em prática na tua vida. Levanta, o homem levantou. Pega o teu leito, ele pegou. Agora anda, ele andou. E o milagre aconteceu. Não estava mais doente. Não precisava mais do anjo vir agitar as águas. Aleluia. A história da vida dele mudou. É agora uma nova história que ele vai escrever para a vida dele. Sem mais aquela doença que há muito tempo fez ele ficar deitado lá na beira do tanque Betesda. Tudo mudou, tudo se fez novo na vida dele. Tão somente porque ele ouviu a voz de Jesus e fez tudo o que Jesus mandou. É aí o segredo da tua vitória. Está aí a palavra de Deus para você nesta noite. Você quer bênção? Você quer vitória? Você quer cura? Quer milagre? Você quer uma mudança radical na tua vida? Você quer um recomeço? Aleluia! Ouça a palavra de Deus. Coloca a palavra de Deus em prática na tua vida e você vai ver a mudança de Deus para você. Outra glória! Aleluia! Você pode dar um amém aí? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Dá um amém aí, dá um aleluia, dá um glória a Deus. Bota em letras garrafais aí, ó. Glória a Deus, ó glória. Lembra do Mato Nascimento? Ó glória. Dá um ó glória aí, amém? Aleluia. Porque essa é a palavra de Deus para você nesta noite. Se levanta, pega o teu leito e anda. Aleluia. Porque depois que ele colocou toda a palavra de Jesus em prática, ele não era mais um enfermo. Ele não precisaria ficar mais um dia, uma hora, um minuto sequer, um segundo sequer, jazendo lá na beira daquele tanque esperando o anjo, sabe lá quando o anjo ia voltar de novo. Não precisava. Aleluia. Aleluia, aleluia. Creia em Jesus. Creia que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Creia, creia, creia. Aleluia. Você vê aí que eu coloco como título nessas lives: mensagem de fé.
mensagem de esperança. Então, aleluia, Deus está trabalhando a tua fé nesta noite, Deus está trabalhando, está renovando a tua esperança no milagre. Se você estava querendo desistir, abandonar o barco, se você estava querendo verdadeiramente, aleluia, jogar tudo pro alto, para com isso. Deus pode fazer o milagre que você precisa. Deus pode te dar um novo recomeço. Deus pode mudar a tua história. Aleluia. Se Ele fez isso na vida de um homem que nem sabia quem ele era, ainda mais na tua, que já é filho dele. E ainda mais na sua, que é filha dele. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Mas agora, pessoal, tem mais uma revelação aqui que eu quero compartilhar com você sobre esse homem. E qual é a revelação que a palavra de Deus ainda nos dá sobre esse homem? O motivo da doença dele. Um homem estava enfermo há 38 anos. Não tinha ninguém, não tinha nada que pudesse ajudá-lo a ser curado. De acordo com a crença dele lá, que o anjo agitava as águas do tanque Betesda. E tudo isso por quê? Tudo isso por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Por causa do pecado. É isso mesmo que você ouviu. A doença daquele homem, a sua origem estava no pecado. E eu vou mostrar isso na Bíblia para você jamais dizer que eu invento coisa aqui, amém? Porque aqui é Bíblia, como eu tenho falado, tá? Eu até gostaria de mudar meu nome de Fernando para Senhor Bíblia. Lá vai o Bíblia. Aleluia, de tanta paixão que eu tenho por esse livro. Mas olha aí. Aleluia. Versículo 13. Já estou quase encerrando, ok? Mas fica firme aí que tem algo mais de Deus para você saber nesta noite. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Agora o 14, a revelação que eu acabei de falar. Depois Jesus encontrou no templo. Quer dizer, o homem estava ali perto do templo, jazendo há 38 anos, e a primeira coisa que ele faz é ir para o templo. Passou pela porta das ovelhas, já estava lá dentro do templo. E disse-lhe: eis que já estás são. Jesus falou para ele: eis que já estás são, já está curado. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Não peque mais. Então aí está a origem da doença dele. Aí está por que esse homem estava doente ali há tanto tempo. Por causa do pecado. O pecado também adoece. O pecado também faz a gente enfermar. O pecado também arruína o nosso vigor, a nossa saúde. Não tenha dúvida disso. Você sabe quantas pessoas você já conhece que não faleceu por causa de cirrose, de tanto viver no alcoolismo? Quantas pessoas você já não ouviu falar que morreu de overdose por causa das drogas, injetou drogas demais no organismo e vai por aí afora? Quantos estão doentes por causa do pecado? Quantos? Quantos? E Jesus sabia que aquela enfermidade dele era por causa do pecado. Por isso Jesus dá essa palavra para ele. Depois ele foi curado, foi lá para o templo, tinha uma multidão porque estava tendo festa em Jerusalém, e eles se encontram dentro do templo e Jesus diz: vejo que já está são. Agora, não peques mais. Da mesma forma como Jesus falou lá para a mulher adúltera: mulher, ninguém te condenou?
E ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus disse para a mulher adúltera: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Porque toda aquela humilhação que aquela mulher passou foi por causa do pecado. Se ela não tivesse na cama com outro, provavelmente ela não teria passado aquela humilhação. Ser levada quase nua ou nua para o meio do pátio do templo, quase ser morta pedrada, por causa do pecado do adultério. Então, muita consequência negativa, muita coisa negativa na nossa vida é o pecado. Humilhação, vergonha, desprezo, ódio, ira, vindo de toda parte, e doenças, enfermidades, bloqueio, limitações. É o pecado. E Jesus diz para ele: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E o que pode ser pior do que você estar 38 anos doente, sem um amigo para te ajudar, sem um familiar para te ajudar, sem um vizinho para te ajudar, sem nenhum parente para te ajudar, sem ninguém no mundo? O que pode ser pior do que viver 38 anos no mundo doente, sem ninguém para lhe estender a mão um dia sequer, uma hora sequer na vida? O que pode ser pior do que isso? Tem coisa pior do que isso? Tem. E o que é? O inferno. O inferno. O lago de fogo. O lugar que a Bíblia chama de ranger de dente, de pranto e ranger de dente. O lugar que a Bíblia diz que o fogo não apaga e o verme não morre. Então Jesus está falando para ele: não peques mais, vai e não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. Além de você ter vivido nesse inferno existencial aqui na terra, você ainda pode passar uma eternidade no inferno por causa dos teus pecados. Então pare de pecar. Tem gente que diz, né, o inferno é aqui, e para muita gente é um inferno mesmo a vida deles aqui. Mas ainda tem um lugar pior ainda que a Bíblia diz, porque lá o tormento é eterno. A vida aqui é de pouca duração, é só do berço até a sepultura, acabou a vida aqui na terra. Mas a vida após a morte, para quem morre no pecado, vai passar uma eternidade num lugar de tormento. E não é eu que estou falando isso aqui não, gente. São palavras que saíram da boca de Jesus. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Porque viver 38 anos enfermo, sem ninguém na vida. Tem mãe, quando o filho não dá um feliz dia das mães, no dia das mães já entra em depressão, imagina. Viver 38 anos sem o filho lhe procurar, sem o filho não dizer nada. Tem pai também, né? Que se o filho entrar dentro de casa e sair sem falar com ele, já fica doente, passando mal. Poxa, meu filho fala com todo mundo, não fala comigo. Porque uma vez só que o filho fazer isso, já fica doente. Imagina 38 anos sem o filho falar. Porque ele não tinha ninguém, não tem um homem algum que me ajude. Então, veja a vida miserável que esse homem teve durante 38 anos. E agora Jesus diz: olha, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Quer dizer, o pecado causou tudo aquilo na vida dele. E se ele continuasse pecando, ia piorar mais ainda. Por quê? Porque ele poderia morrer sem salvação, morrer no pecado.
E aí, né, irmãos? A Bíblia diz que lá no inferno o tormento é eterno. Por uma eternidade vai estar sofrendo no inferno. Mas não é isso que Jesus quer para mim nem para você. Por isso que Jesus disse: não peques mais. Não peques mais. Receba essa palavra no teu coração. Aprenda a viver sem pecar. Viva sem pecar, para que verdadeiramente você possa desfrutar de toda a graça de Deus. Aleluia! Aqui nesta terra e também na vida eterna. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe. Eu agradeço de coração a todos vocês que têm participado, têm ficado aqui comigo até o final nessa comunhão da palavra de Deus. Nós vamos orar agora. Nessa oração vou incluir meu irmão Luiz Carlos André, sua família, a minha irmã Adriana Faria, amém? Sua família também, Adriana, Cláudia. Vou estar orando por você, Cláudia, por sua família, amém? Então, você que está aí comigo e quer orar, vamos interceder um pouco pelo outro. Se puder, feche os seus olhos e oremos. Querido Deus, querido Pai,